Talvez as maiores batalhas que temos enfrentado é a forma como nós lidamos com o nosso sistema de crença. O nosso sistema de crença pode nos levar a lugares que nós jamais desejamos, mas ele nos paralisa, ele não permite que a gente avance, ele faz com que a gente não ouça o que Deus diz a nosso respeito. Eu estava, enquanto pensava, às vezes nós até somos bons servos, até lidamos muito bem com a ideia de servir a Deus, mas quando pensamos que nós somos filhos amados de Deus, nem sempre, isso teologicamente, eu sei que isso está resolvido na cabeça de todos vocês, como na minha também, de que nós somos filhos de Deus. A grande questão é como é que isso reverbera na minha vida prática. Não somente eu acreditar que a Bíblia diz, mas como eu me vejo segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes, pastor Nonato, nós olhamos para aqueles 10 espias, lembram que Moisés, lá em Cades Barneia, mandou 12 espias espiarem a terra onde eles iriam possuir. Deus havia dado a eles, e Moisés então manda aqueles 12 homens. E quando voltaram, 10 deles disseram: a terra a que haveremos de possuir é uma terra boa, mana leite, mel, é muito bom, muito boa, contudo, há gigantes na terra, sabe? Nós éramos para eles como gafanhotos. E aí a gente critica eles, mas pasme, muitas vezes nós estamos tão parecidos com eles que nem percebemos. Porque talvez passasse na cabeça deles, Cláudio, assim: bem, Deus nos deu uma terra, Ele prometeu. Por que nós temos que lutar por isso? Já que Ele deu, a gente só precisa descansar. Ei, Deus nos deu a cura, amém? Eu não preciso lutar por ela. Deus diz que tem alegria, então Ele se vira para me dar, eu não preciso lutar por ela. Você percebe que muitas vezes a cabeça daqueles 10 espias são muito parecidas com as nossas, porque eles talvez estivessem dizendo assim: puxa, Deus disse que ia dar, e o problema não é que Ele não vai nos dar. O problema é que Ele nos deu tantos problemas que nós não podemos, irmão Jesus, conquistar aquilo que Ele disse que não ia nos dar. Percebe isso? Agora escutem, uma nação inteira, milhões de pessoas morreram no deserto, porque eles tinham uma palavra de Deus. A princípio eles acreditavam que Deus era capaz de fazer, mas eles não se percebiam como alguém que fosse conquistar, porque o histórico deles, o passado deles, foi tão poderoso na mente deles, que eles não conseguiram ultrapassar o limite da sua mentalidade. Eles morreram no deserto. Vocês lembram que Deus disse então a Israel: ensina essas crianças, os seus filhos, ao se deitarem, ao levantar, ao andar pelo caminho, coloque nos umbrais da porta, pendure nos seus pescoços a palavra desta lei. Sabe por que Deus disse: fale para os filhos? Porque os pais não foram capazes de ouvir o que Deus disse e colocar em prática. Estão comigo? Amém? O grande problema é que a maioria de nós, isso é natural, a gente não vive olhando para o futuro. Algumas pessoas estão apegadas a coisas que foram faladas há 10, a 20, a 30 anos passados, e elas vivem com a mesma, palavra, a mesma sentença. Elas não olham para o futuro.
Agora pensa, não era assim quando nós éramos crianças? Como assim, pastor? Uma criança não nasce andando, ela vai se esforçar para andar. Ela pensa no futuro, ela olha os seus pais e percebe os seus pais incentivam e elas começam a andar. Elas não sabem falar, mas elas estão olhando para o futuro. Amém? Estão comigo? Elas estão olhando para aquilo que elas nunca fizeram. Qual é o nosso problema? Nós nunca avançamos porque nós estamos sempre olhando para trás. Lembra que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bem, mas vamos lá. Deus chama Moisés, vocês lembram? Moisés foi criado na corte do Egito, se tornou grande, poderoso, forte, conhece tudo, mas tentou fazer algo e deu errado. E Moisés paralisa durante 40 anos. Ei, escuta, só porque não deu certo da forma que Moisés queria, só porque não deu certo da forma, você estava pensando fazer o certo, mas não deu certo, e aí você se frustra. 40 anos se passaram e Moisés está escondido na terra de Midian, um homem macho preparado para governar uma nação, sequer ele é dono das suas ovelhas. Depois de 40 anos, irmão João, Moisés ainda era pastor das ovelhas do seu sogro. Estão comigo? Durante 40 anos, sequer ele criou, as suas próprias ovelhas. Um homem completamente preparado, contudo, preso no seu passado. Parece com alguns de nós. E Deus teve que acender uma fogueira. Lembra? Que a sarça começou a arder. Deus estava chamando a atenção de Moisés para o fogo. Deus estava dizendo assim: foque no fogo. E eu digo a vocês hoje também, é hora de focar no fogo de Deus. Amém? Na presença de Deus. E aquilo chamou a atenção de Moisés, ele foi na direção do fogo. E Deus disse: não venha para cá, tire as sandálias dos pés, porque a terra que tu pisa é santa. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Senhor. E eu vim aqui dizer para você que você tem uma missão. E a tua missão é tirar Israel do Egito. Ele sabe o que Moisés disse? Quem sou eu, Senhor? Esse pessoal lá andam doido para me matar. Deus disse: eu já matei eles. Então, problema resolvido, Moisés. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Ele disse: quem foi que por acaso fez a boca, Moisés? Moisés foi o homem que mais disse não para Deus. Por quê? Suas frustrações não faziam com que ele percebesse que Deus poderia, irmãos, pegar a vida dele e fazer dele um grande campeão. Haviam 5 livros a serem escritos. Havia uma nação que teria que ser liberta do Egito e ir para uma terra que Deus tinha dado a eles, e eles estavam lá no Egito durante 430 anos, e Deus tinha dito: eu vou tirar com mão forte, mas eu preciso de um homem forte. Sabe o que Moisés disse? Envia outro.
Aí Deus disse, coloca a tua mão no peito. E ele colocou, e quando tirou, a mão era leprosa, ele se assustou. Deus disse, agora coloca a mão novamente. Ele colocou e a mão estava sã novamente. Ele tinha um cajado, e Deus disse, joga esse cajado no chão. Quando ele jogou, o cajado virou uma cobra, ele ficou assustado. Deus disse, pega então pela cauda da cobra. E quando ele pegou, ele voltou a ser uma vara novamente. Deus disse, eu vou fazer prodígios no Egito. Mas Moisés relutou muito por causa da informação que ele tem, que não foi dada por Deus. Foi a sua vida, os seus problemas, as suas decisões que levaram ele naquele lugar. A minha pergunta é, quais foram as nossas decisões e para onde nós fomos levados? Onde nós estamos? Para onde nós estamos olhando? Quais são as propostas de Deus para nós? Lembro também, vocês lembram? Havia um homem que estava malhando no lagar. E esse homem estava lá escondido. E quando ele estava escondido, então aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Sabe o que ele diz? Eu? Não, acho que o Senhor foi para o endereço errado. Acho que Deus não me conhece direito. Senhor, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. E para piorar, a minha família é pequena e eu sou o pior de todos da minha família. Percebe? A informação que esse homem tem faz com que ele seja alguém que não consegue ouvir aquilo que Deus está dizendo a seu respeito. O anjo está dizendo, você vai libertar Israel. Ele diz, eu não. Quem sou eu? E depois que ele aceitou a proposta, ele disse, tudo bem, eu preciso de um exército. E foram 32 mil, e Deus olhou e disse, está muito. E Deus arrumou a coisa, ficou só 10 mil, e Deus disse, ainda é muita coisa. Por último, Deus colocou 300 homens na mão dele, e ele disse, meu Deus do céu. Eu estou lhe dizendo que o grande problema não é que Deus não é capaz de fazer, é que nós muitas vezes não somos capazes de acreditar naquilo que Deus disse por causa do nosso sistema de crença que a gente diz não podemos. Joel, acho que é Joel que diz o fraco, eu sou forte. Amém? Vocês estão acompanhando que o grande problema não é Deus? O grande problema somos nós. Os próprios discípulos de Jesus, irmãos, só começaram a crer de verdade nele no final do ministério. Agora escutem. Nós selecionamos coisas que a gente vai crer, porque outras a gente não acredita. E se eu perguntar para vocês aqui, vocês são salvos? Amém? Levante a mão. Amém. Olha como vocês acreditam nisso. Isso é maravilhoso e precisa acreditar. Mas disser assim, ei, você é amado do Pai, mas lá na essência, aí você fica, meu Deus, quem sou eu? Eu sou um pobre, eu sou fraco, Deus conhece minha fraqueza, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a gente começa a questionar. Bem, mas vamos caminhar. Quando nós viemos a Jesus, Ele nos perdoou nossos pecados, amém?
nos lavou com o seu sangue, nos purificou, nos fez de nós as suas ovelhas, e Ele, o nosso pastor, derramou sua graça, seu amor, nos selou com o Espírito Santo, sabe, colocou sua palavra dentro de nós, nos revelou a sua vontade. Contudo, há algo que a gente luta o tempo todo. Pior, irmã Amélia, que a gente justifica. Vou dar um exemplo. Eu li Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas quando você lê Romanos capítulo 7, talvez seja o texto mais tenso que nós temos. Por quê? Paulo vai dizer que quando aquilo que eu quero não faço, e aquilo que faço é exatamente aquilo que eu odeio. Miserável homem que sou, vocês lembram desse texto? O capítulo 7 todo vai falar sobre dessa angústia da luta da carne contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Efésios capítulo 6, vocês vão já voltar para Romanos, mas Efésios capítulo 6 você vai ver, não há uma arma para o velho homem. Já percebeu? A nossa luta não é contra o velho homem. Estão comigo? A nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade. São essas coisas. Essa é a nossa luta. Aí ele nos dá a palavra que é a sua espada. Amém? Aliás, só um parêntese aqui. A espada é para quê? Para derrotar o inimigo, né? Se a palavra de Deus nunca fez você matar o inimigo, tem alguma coisa errada com você. Amém? Deus te deu uma espada, é para você matar o inimigo. Amém? Não é para você simplesmente dizer que tem uma espada, é para você lutar. Agora, ele vai dar-nos o escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, ele vai fazer tudo isso. Mas não há nenhuma arma para o velho homem, porque o velho homem morreu. Amém? Então, se o velho homem morreu, não temos que lutar contra ele. Aí a gente fica lutando por coisas que não deveria mais lutar. Pensando, quando Paulo escrevendo Gálatas capítulo 2, versículo 20, algumas versões vai ser o versículo 19, diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Quando você lê Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós morremos a morte dele para viver a sua vida. Amém? Então eu não tenho que lutar contra o velho homem, porque ele já morreu. Nós temos que lutar contra os nossos inimigos, que é Satanás. Mas vamos mais. Voltando, eu falei de Romanos capítulo 7. Nem vou ler porque ele é longo. Mas ele começa a questionar a vida que tem, porque aquilo que ele quer ele não faz, e aquilo que ele gostaria de fazer, ele não consegue. Aí as pessoas justificam, irmã Helena, dizendo assim, irmãos, a luta é difícil, até o apóstolo Paulo está dizendo que ele lutou tanto contra a carne, contra essas coisas, e ele não conseguia, a ponto de dizer, miserável homem que sou. Já ouviram isso? Quantas pregações não são baseadas nisso? O grande problema, irmã Graça, é que não se lê de verdade a palavra.
E esse é meu susto com muitas pessoas, inclusive pregadores e com gente na igreja, que sequer se dá o luxo de ler o texto completo. Ele está dizendo assim, eu vou falar para vocês que conhecem a lei. Ele está falando para os irmãos judeus que conheciam a lei. Ele estava dizendo assim, quando eu era fariseu, eu fiz de tudo. Mas quanto mais eu conhecia sobre a lei, mais ela me castigava e eu me tornava escravo do pecado. Não tem nada a ver com o ressurreto, porque quando você lê o último versículo, ele diz, miserável é o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele começa a dizer, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí o primeiro versículo do capítulo 8, ele vai dizer, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida que estava em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Ele está dizendo, e tem gente pensando, isso irmão é para crente, ele está dizendo, não, foi para aqueles que estavam debaixo da lei. Para nós, não, nós estamos em Cristo e andamos segundo o Espírito de Deus. Amém? Agora, qual é o problema? Ele faz tudo isso, mas a nossa mente muitas vezes está travada. Aí Paulo vem e diz, versículo 1 que eu não li, e ele não é o objeto da nossa palavra hoje, mas ele diz, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Aí ele olha e diz assim, e não vos conformeis com este mundo, com este século. Não se conforme com aquilo que você ouviu de alguém que não tem autoridade máxima sobre a tua vida. Sabe de uma coisa? Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Onde? Nos céus e na terra. Aí a gente se conforma. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas pelos seus pais ou por qualquer outra pessoa, elas não conseguem avançar. Eu gosto da questão da palavra profética, pastor, porque ela aponta futuros, amém? Ele nos mostra que nós podemos avançar um pouco mais. Deus está chamando o seu povo, irmãos, para uma mudança. Porque escuta aqui, você nunca irá onde a sua mente não lhe permite. Se você pensa assim, eu sou um pobre miserável, Salomão vai dizer, assim como o homem pensa, assim ele é. Estão ligados? Então quais são os teus pensamentos? Bem, isso é tão sério, eu não estava me lembrando. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, texto maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Efésios. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2. Olha o que ele começa dizendo, capítulo 2, versículo 1. Primeira coisa que ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A primeira coisa que ele nos deu foi vida. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, Deus precisa transformar a nossa mente, porque outrora nós vivíamos debaixo de pensamentos segundo o mundo e segundo Satanás. O diabo sempre vai dizer palavras para você ser um derrotado.
E as palavras vão gerar pensamentos, que vão gerar sentimentos, e você não se moverá do lugar onde está. Tudo que ele quer é paralisar a sua mente. Porque, escuta, se Satanás paralisar a sua mente, ele vai paralisar a sua adoração. Ele vai paralisar o teu louvor. Ele vai paralisar a tua vida conjugal. Ele vai paralisar os teus planos. Porque é assim, irmãos, quem controla a mente, controla o restante da vida. Vocês já perceberam como há muitas crianças hoje que vivem o tempo todo, irmãos, que os seus pais deixam, nos seus celulares, que as crianças não pensam mais como se pensa normalmente, porque eles estão gerando esta última geração de pessoas fracas. Quantas crianças e adolescentes estão tirando a vida por absolutamente nada? Porque a menina deu um pé no rapaz, ele se enforca, vocês já ouviram tantas vezes? Quantas pessoas, de repente, porque sofreram algum tipo de bullying, que na nossa época isso era a coisa mais normal, mas qualquer bullying faz com que o menino pegue uma arma e mate os seus colegas? Então, a mente é o campo de batalha mais perigoso que a gente pode ter. E Deus, sabendo disso, começa a dizer: está na hora de ser transformado pela renovação da vossa mente. Escuta, não é só de um pensamento qualquer, mas a tua mente e a minha precisa ser renovada dia após dia pela palavra de Deus. Amém? Ou nós vamos ser mudados, e como isso muda? Quando Deus fala ao nosso coração, quando a palavra de Deus gera vida nas nossas vidas. Estou cansado de ver gente poderosa se tornando fracas. Estava dizendo hoje, na nossa reunião de oração, na nossa consagração, que as tribulações, elas vêm, não é para nos matar, é para nos treinar os nossos músculos. Sabe? Um dos piores, ou a coisa mais perigosa que tem, quando o pessoal vai lá para as estações espaciais, é que lá não tem gravidade. Então os músculos vão se atrofiando. Sabe de uma coisa? A gente vai para a academia, mesmo que você não levante aquele peso todo, você lute e não consiga, mas você está treinando os seus músculos. Está mais forte do que antes. Deus coloca a tribulação, Wilson, é exatamente assim. Mesmo que você não consiga da primeira vez, mas Deus está treinando os teus músculos. Amém? Por isso, você não vai fugir das tribulações, nem das tentações. Porque quando a tentação vem, é para você resistir. A Bíblia diz que nós precisamos resistir no dia mau. Deus está dizendo assim: eu conto com você ser alguém de verdade forte. Amém? Quando Deus chama Josué, ele diz: Josué, seja forte e corajoso. Está na hora desta igreja, vocês, cada um de nós, nos tornarmos pessoas mais fortes e mais corajosas, e não temer, porque Deus disse: eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Pelo fogo, ele não te queimará, e chama alguma arderá em ti. Não vai arder em ti, porque o Senhor está conosco. Mas é hora de ver gente saudável, emocionalmente. A pressão está grande? Te acalma, é só um treino. Vocês já viram alguém que vai participar de qualquer luta, qualquer competição, não treinar? Faz dieta, não é? Dorme diferente dos outros atletas, come diferente,
as suas amizades mudam, muita coisa muda por causa do propósito. Aí Deus te deu um propósito, e um deles é que você viva muitos anos, amém? Mas que você viva com saúde física, amém? Mental, física, emocional, espiritual. Agora, irmãos, eu tenho que dizer para vocês, e vocês sabem muito bem, é muito difícil nós mudarmos a nossa mentalidade. Quer ver uma coisa? Você é acostumado com açúcar? Eu também. Tirar o açúcar de uma hora para outra, meus irmãos. Sabe? Você é acostumado com algumas coisas e precisa, aí você adia o tempo todo, até que Deus livre, venha uma enfermidade, você é obrigado a parar de tomar. Você não gosta de andar, mas você não tem jeito, o médico diz, ou você anda ou você morre, aí você calcula o custo, o que é mais fácil, o que é melhor, caminhar ou morrer? Aí você pensa, rapaz, morrer até que é bom, mas caminhar é melhor ainda, né? Então você caminha, porque a gente tem dificuldade de mudança. Quando Paulo, irmã Jane, diz, rogo-vos, você, pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos, mudem, mude de atitude, mude seus pensamentos, mude aquilo que pode estar destruindo você. Alguém diz, pastor, eu não consigo, eu nasci assim, eu cresci assim. Lembra da Gabriela? A síndrome da Gabriela. Eu não consigo, eu sou desse jeito, meu pai era assim, minha família é assim. E aí você se justifica, justificando, sabe, para você mesmo, para que você continue fazendo as mesmas coisas. Agora, a tua justificativa vai te levar onde? Irmãos, atentem aqui. O que significa arrependimento? Lembram? Arrependimento é o quê? O evangelho começa com mudança de mente. Essa foi a pregação de Jesus. Essa foi a pregação de João Batista. Essa foi a pregação dos apóstolos. E essa continua sendo a pregação da igreja. Arrependa-se. Porque ninguém será curado por feridas que ele não sente. Amém? Se você não sente nem sabe que tem um ferimento, como você vai tratar? Se você justifica porque alguém fez alguma coisa, como você será reabilitado? Escuta, o que tem de gente neste momento indo para o inferno não é porque era gente ruim, necessariamente. É que ele não se percebe um pecador que precisa de um Salvador. Mas você não precisa mais de um Salvador, porque você é um salvo, amém? Você precisa de um advogado. João diz, filhinhos, não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Jesus está nos chamando para um novo modelo de vida. E esse modelo de vida, irmãos, é que quando você ouvir sua voz, você precisa não questionar, obedeça, acenda o seu próprio fogo. Amém? Um dia, e eu vou terminar com isso aqui.
Davi e seus homens chegaram na sua cidade de Ziglag. E quando ele chegou, havia passado um dia anterior uma caravana de inimigos que pegou a cidade, queimou, tocou fogo na cidade, pegou os seus bens, suas mulheres e as suas crianças e levou como cativo e levou as coisas como despojos. Quando eles chegaram, a cidade estava deserta. Aqueles homens de Davi, 600 homens, quando olharam e viram a destruição, que levaram as suas mulheres, tocaram fogo na sua cidade, tudo estava acabado, vocês sabem o que eles fizeram? Foram orar, amém? Não. Pegaram em pedra para matar Davi. Pegaram em pedra e dizem assim: a culpa é sua e nós vamos te matar agora. Agora escutem, não sei como, mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Não tinha nenhum companheiro, irmão Neemias, só Davi e todo mundo querendo apedrejá-lo, mas ele acendeu o seu próprio fogo. Ele tem uma visão diferente. Agora, o que é mais interessante, sabe o que é? Que quando ele se fortaleceu no Senhor, aqueles que lhe queriam matar se tornaram seus companheiros para ir lutar juntamente com ele. O que eu quero dizer com isso? É se a sua mente for renovada. Aqueles que de repente, por de alguma forma, quiserem destruir você, mas quando eles entenderem que você tem uma mente transformada, e você é fortalecido no Senhor, aqueles que em um momento queriam lhe matar, podem se tornar aqueles que vão te ajudar a recuperar as coisas perdidas. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que está no meu coração, mas meu desejo é que a igreja de Jesus comece a pensar como Jesus, como a palavra de Deus. Escuta, o teu maior campo de batalha é a tua mente. Você vai ouvir muitas coisas que lhes aconteceram, que seus pais falaram, que seus cônjuges falaram, que pessoas falaram, e que você começa a introduzir como verdade para você mesmo, e não consegue mais ouvir o que Deus disse. Mas hoje nós vamos mudar essa chave, amém? Nós vamos deixar de ouvir aquilo que os homens dizem, para ouvir a voz daquele que nos ama. Se você fizer isso, você nunca mais será alguém que se chamará de fraco. Você nunca mais viverá segundo aquilo que os homens dizem. Ei, Deus está nos chamando, irmãos, para níveis mais profundos. Amém? Como disse a vocês, nós não precisamos lutar contra o velho homem. Devemos tirar a velha capa do velho homem, mas logo em seguida nós colocamos a nova roupagem do novo homem em Cristo. Agora, para afindar, quem está em Cristo, nova, a mente velha, ou seja, como é que é? Não é? Eu fiquei brincando e esqueci o texto. Vamos lá? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Romanos capítulo 4, acho que é o versículo 10. Esse eu vou ler com vocês. Se não for 10, 11, 12, nós vamos chegar lá.
Deixa eu ver se eu acho. Versículo 17. Como está escrito, Pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus vai pegar a sua mente mesmo, escute, e esta é uma palavra profética, e eu quero que você receba em nome de Jesus. O Deus que ressuscita os mortos vai trazer à existência uma nova mente. Amém? E Ele chama a existência como se ela já existisse. Na cabeça de Deus já existe uma mente nova. Amém? Nos desejos do Senhor, a sua mente já está renovada. E Ele traz à existência coisas que não existem, como se ela já existisse. Amém? Você vai ter que profetizar. Não espere que venha um profeta e comece a profetizar a teu respeito. Eu quero dizer, você mesmo comece a profetizar sobre ti mesmo. Que Deus trará à existência as coisas que não existem. Ah, pastor, não existe uma mente nova. Comece a profetizar, porque Deus vai trazer. Ah, pastor, a minha mente, eu só penso em fracasso, em derrota, só penso coisa ruim. Ei, comece a profetizar, porque Deus traz à existência as coisas que não existem. E eu sei que tem pessoas que continuam com a mente velha. Não existe a possibilidade humana dela ter uma mente nova, mas hoje Deus está gerando vida nessa velha mente, para experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável. Deus está dizendo assim: eu quero tanto que você saiba qual é a minha vontade, mas com essa mente velha você não consegue, com essa mente do mundo você não consegue. Mas se você for transformado, e essa é uma luta, você precisa orar, buscar. Se você for transformado, você vai conhecer a vontade perfeita de Deus. Deus nunca teve uma vontade ruim para o seu povo. Ai, pastor, acontece tanta coisa boa para os outros, para mim só acontece coisa ruim. É porque você ainda tem uma mente velha. Transforme-se, você vai ver. À medida que você for transformado e à medida que você vai recebendo graça sobre graça, você vai recebendo o poder contra a velha mente, a velha mentalidade, e você terá uma mentalidade nova e poderosa em Deus.